Ok, vamos voltar ao manual. Vimos quanta informação Jesus precisava para curar? Nenhuma, certo? Nenhuma. Página 44. Estamos falando sobre ser como Jesus e vamos avançar rápido aqui. Como Jesus. Essa é uma das séries que você vai aprender. Estamos apenas tentando formar um pouco de estudo em você para que você tenha uma ideia. Em Mateus 10, 23, estamos mostrando que é suficiente que o servo seja parecido com seu mestre, ou como seu mestre. No verso 23 diz, mas quando vos perseguirem nessa cidade, fujam para outra, porque em verdade eu vos digo que não terão percorrido as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu, o mestre da casa, quanto mais chamarão aos de sua casa. O ponto aqui é o seguinte, a ideia de você seguir Jesus é que você se pareça com ele. Para parecermos com ele, você não pode se parecer com Jesus e não operar em poder. É simples assim. Esse é um Jesus totalmente diferente. Quando você tira a cura e o poder de Deus do ministério de Jesus, você, ou melhor dizendo, você está bagunçando com o DNA de Deus, certo? No DNA dele está o curar, libertar, livrar. E se quisermos ser como ele, então devemos ser como ele em tudo. Em Lucas 6,39 diz, ele falou-lhes uma parábola. Pode um cego conduzir um cego? Não, cairão ambos na cova. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. A ideia aqui é que estamos crescendo para nos parecer com ele. Muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem sim, mas isso porque era Jesus, não é? Ah, mas foi assim com os discípulos. Ah, mas foi assim com John D. Lake. Ah, foi assim com o Wigglesworth. Quem você pensa que é? O diabo tem duas táticas. Número 1, ele se coloca na sua frente. Quando você começa a entender essas coisas, e sabe de uma coisa? Eu deveria estar operando poder aqui. Assim que você percebe isso, o diabo vai pular na sua frente, colocar a mão em seu peito e dizer quem você pensa que é. Você não é Wigglesworth, você não é John D. Lake, você não é nada. Quem você pensa que é? Você está apenas tentando ser alguém. Ele vai falar todas essas coisas. Então, quando você continuar e você conseguir o que chamamos de romper, quando você vê algo acontecer pela primeira vez, o diabo agora não pode te fazer parar, porque você obteve resultados. E continua se movendo. Agora, então, ele muda de tática. Em vez de estar na sua frente, tentando empurrar você para trás, ele se move para trás de você, coloca as mãos nas suas costas e diz, você é tão especial, você é talentoso, ungido, você é uma pessoa especial. Ele vai fazer algo para que você fique se achando, para que te elimine ou te desqualifique para o trabalho. Essas são as suas táticas. Ele vai tentar te segurar ou te empurrar, certo? É isso. É isso que você tem que observar e entender. Onde ele está trabalhando, o que ele está tentando fazer. Em Efésios 4, nós já examinamos essa passagem, mas no verso 11, e ele mesmo deu alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, mestres e pastores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. A homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Observe isso. À medida da estatura da plenitude de Cristo. À medida da estatura da plenitude de Cristo. É nessa direção que estamos indo, certo? Ele diz no verso 14, ele nos diz o porquê. Ele já nos disse o quê? Nos disse por quanto tempo, mas agora nos diz o porquê. Verso 14. Para que de agora em diante, daqui para frente, não sejamos mais crianças atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens, que ficam à espreita para enganar. Note que uma das características de uma criança é que elas são agitadas com cada vento de doutrina, entende? Ela é jogada de um lado para o outro.
Você sabe que algumas pessoas dizem, a cura é para todos? Sim, isso parece correto, isso parece de Deus, certo? Mas pode haver razões do porquê Deus também não queira curar as pessoas. Isso parece muito bom também, faz sentido. Elas são jogadas de um lado para o outro. Se você olhar para a vida de Pedro, o nome Simão significa caniço, soprado pelo vento. Ele disse, você é Simão Pedro, mas agora eu te digo que tu és Pedro, você é uma rocha. Em outras palavras, quando ele fez isso, antes mesmo de ele ser realmente convertido, no sentido de que foi depois disso que ele ainda o negou, o que ele estava fazendo? Ele estava chamando ele de algo que ele ainda não era. Ele disse, eu vejo que está em você, nesse momento todo mundo vê esse caniço impulsivo, rápido para dizer coisas, rápido para falar sem pensar, mas eu vejo dentro de você alguém que é estável, alguém que é sólido. E é isso que você vai ser, certo? Precisamos entender a mesma coisa, que temos que crescer e não ser imaturos indo de lá para cá com todo o vento de doutrina, mas permanecer firme entendendo a verdade da palavra de Deus, sendo sábio e não imprudente, conhecendo a vontade do Senhor. Essa é a grande chave do crescimento. Conhecer a vontade de Deus e andar nela sistematicamente todos os dias e permanecermos firmes. Quando comecei, por anos minha vida era um subindo e descendo, um dia no topo da montanha, um dia no vale. Sobe e desce. Um vai e vem. Muito disso tinha a ver com eu tentar fazer algo, ou o que quer que seja de acordo com o meu entendimento naquele momento. Eu me sentia como se Deus não me encontrasse. Podia ser o que for, eu caía. Eu ia para baixo e para cima. Então as pessoas começaram a me ligar. E comecei a perceber que essas pessoas que estavam ligando, eu nunca sabia quando o meu telefone ia tocar, eu não sabia o que seria, não sabia se... acredite, eu recebo ligações para tudo. Eu recebi ligações para orar para que o gato de uma mulher voltasse para casa. O que não é o tipo de ligação que eu quero às 2 da manhã. É quando eu geralmente recebo. Recebi ligações de uma senhora me pedindo para orar para que o pé grande não passasse pelo quintal dela de novo. Porque passava pelo quintal dela praticamente todas as noites e eu não estou brincando. Nós recebemos esse tipo de ligação. Quando o telefone toca, você não pode presumir que vai ser uma ligação desse tipo. Porque quando você acha que é mais uma daquelas ligações e você responde, você logo ouve alguém do outro lado gritando porque o filho de alguém acabou de morrer, ou houve algum acidente de carro, ou alguma coisa. Você tem que estar pronto imediatamente. Você não pode dizer, bem, me dê 3 dias, eu vou jejuar e orar. Não, não funciona assim. Você tem que viver pronto. E na hora que eu comecei a receber esse tipo de ligação, foi incrível, porque de repente a responsabilidade que estava lá, eu sabia que para essas pessoas muitas vezes eu sou sua última esperança, eu sou a última ligação que elas fazem. E elas não ligam para mais ninguém, elas nem mesmo ligam para as outras linhas de oração, elas me ligam e eu tenho que ser capaz de executar o trabalho. Para isso, minha vida teve que parar de ser assim e teve que ser assim. Então vinha uma estabilidade sempre que eu percebia que a responsabilidade pela vida de outras vidas eram minha. Elas estavam contando comigo para garantir que os seus entes queridos não morressem ou não permanecessem mortos. E isso mudou as coisas, muitas vezes. Ainda além disso, quero poder atender meu telefone, quase sempre está ligado, e nele tenho essas ligações em que as pessoas ligam, vão para o correio de voz e muitas vezes eu retorno, ligo de volta. As mensagens de voz que recebemos, quero poder gravá-las e reproduzi-las, porque é uma coisa para eu ouvi-los, digitá-los e dizer, ei, vem e concorda comigo aqui. Mas ler é uma coisa, mas outra coisa é ouvir a voz da pessoa cujo ente querido está morrendo. Certo? É algo totalmente diferente. As pessoas precisam ouvir isso e saber que isso não é um jogo de diversão. De certa maneira, mas até que é divertido, para ser honesto com você, mas nem tudo é um jogo. A vida das pessoas depende de você, se você obtém resultado ou não. Há muito mais nisso do que apenas dizer, bem, eu quero ter o próximo ministério de cura, eu quero ser famoso em cura. Não tem nada a ver com isso. Essa parte morre bem rápido, certo? O que conta é se você é capaz de terminar o serviço. Você tem que ser capaz de orar pelos filhos deles como se fossem seus filhos. Para que você não diga, bem, Senhor, você conhece a situação, então abençoe-os e seja curado em nome de Jesus. Tudo bem? Tenha uma boa noite, volte a dormir. Não é assim.
Você tem que ser capaz de dizer, se fosse o meu filho, como eu gostaria que essa pessoa orasse por mim. E é aí que você se levanta e vai para outra sala onde você possa falar alto se precisar, ou o que quer que seja que você tenha que fazer. Você fica lá até que você consiga, até que tudo esteja terminado. Nós vamos falar mais sobre isso enquanto prosseguimos também. Aqui ele diz, terminamos no verso 14, que doravante não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, levadas por todo o vento de doutrina pela artimanha e astúcia dos homens, que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, note, não apenas dizendo a verdade, mas dizendo a verdade em amor. Cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo. Nossa meta, o nosso objetivo, nosso destino, ouça, nós fomos predestinados a sermos conformes à imagem de Cristo. Nada menos do que isso. Veja, essa ideia sobre apenas seja o melhor do que você pode ser, sabe? Seja o melhor do que Deus te fez. Não. O melhor que Deus fez para você ser é igual a Jesus. Certo? Ah, mas esse não é o meu chamado. Não, você não tem uma vocação separada. Eu te desafiaria, porque quando falamos sobre chamado, as pessoas falam sobre chamados. Como se esse é o seu chamado, aquele é o meu chamado, todos nós temos nosso próprio chamado. Isso não é verdade, certo? Quando fala sobre os dons, por exemplo, os dons são plurais. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, certo? Você tem que perceber que ele não está falando sobre dons e chamados. Ele disse dons no plural e chamado, em outras palavras. A palavra chamado significa convite. Os dons de Deus para você, sim, esses ele não remove. O chamado dele não é um chamado para você ser um apóstolo, um profeta. Não é sobre isso que ele está falando. Ele está falando sobre o convite para você estar com ele. Você tem que se lembrar, quando ele ordenou os 12, ele os ordenou para que eles pudessem estar com ele, certo? Você está ordenado, você está andando no seu chamado, como se diz, na sua função no corpo de Cristo, isso é uma coisa. Mas o seu chamado é para ser como ele. O teu chamado é para andar como ele, não é para ser alguém, certo? Você entende? Isso é uma coisa totalmente diferente. Você tem dons, obviamente, mas precisamos entender que você nunca encontrará a palavra chamado no plural na Bíblia, ok? Aqui, se você olhar no verso... Na verdade, podemos ir para o próximo. Você pode consultar lá em cima. Está na concordância Strongs. Eu dou a informação lá embaixo de Efésios 4. Em 1 João 2, versículo 4 diz, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas qualquer que guarda sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisso sabemos que estamos nele. Como? Nós guardamos a sua palavra, certo? As pessoas dizem, bem, mas hoje em dia o grande problema é que ninguém consegue manter sua palavra e isso continua acontecendo. O ponto é que a graça de Deus te dá a habilidade de viver acima disso e seu Espírito em você permite que você ande do jeito que Deus quer que você ande, certo? O Espírito de Deus permite que você ande do jeito que Deus quer. Não para dar desculpa para o fracasso, mas para dar-lhe a capacidade de andar onde Deus te chamou para andar. Esse é um aspecto importante que precisa ser trazido para a igreja. Verso 5. Nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisso sabemos que estamos nele. 6. Aquele que diz que está nele deve andar da maneira como ele andou. Isso está bem claro. Bem claro. 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João 4, 17. Essas são todas as passagens das Escrituras que se referem a você ser como Jesus. 1 João 4, 17. Nisso o nosso amor é aperfeiçoado, para que tenhamos ousadia no dia do julgamento, porque como ele é, assim somos nós também nesse mundo. Não no próximo, mas nesse mundo aqui e agora. Você precisa ter isso em você. Eles estavam falando sobre o livreto que temos, reconhecendo o que está em você. Você precisa ter isso dentro de você.
está no teu espírito, então não está no teu espírito quando você precisa, certo? Muitos, bom, de novo, ao contrário da igreja, sempre dizemos isso, eu tenho conhecimento na cabeça e agora precisa vir para o coração. Não, o que você tem é conhecimento no coração, agora precisa vir para a cabeça. Quando você foi recriado, teu espírito foi recriado, mas agora tua mente tem que ser renovada. Deus fez a recriação, agora você faz a renovação. Você faz isso, porque o que está em você é que você é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, todas as coisas se tornaram novas e todas as coisas são de Deus, todas são boas. Mas o problema agora é que você tem que conseguir pegar o que está em você. Porque a mente de Cristo está em você. Você tem que pegar essa mente e colocar na tua mente, ok? Quando você faz isso, quando você tem uma mente renovada, tua mente e o teu espírito andam em uníssono e o poder de Deus flui de você de maneira simples e fácil. E por isso que estou sempre lembrando a todos que não se trata de aprender uma doutrina. Trata-se de entender quem está em você e de caminhar como uma nova criação. E essa nova criação parece, fala e vive como Jesus, se você deixar. É simples assim. É uma forma diferente de viver. Ele diz em João 14, 12 e 13, na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará obras maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Nós sempre colocamos qualificadores nisso. Nós precisamos entender a razão pela qual ele disse isso. Porque tudo que oramos, tudo que falamos que acontece traz glória a Deus. Especialmente quando dizemos que Deus respondeu à oração. Isso traz alegria e traz glória a Deus toda vez que isso acontece. Glorifica o Filho que traz glória ao Pai. Toda essa ideia, sabe que Deus provavelmente não fará algo, você ora e se não acontecer, então não era a vontade dele. Isso não é verdadeiro, ok? Você descobre a vontade dele primeiro, então você ora de acordo com a vontade dele. E quando você orar de acordo com a vontade dele se cumprirá, amém? Pare de inventar desculpas para isso. Marcos 16, versos 18 a 20. Eles colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Agora, vamos avançar para a seção 6 aqui. Porque essas são algumas vacas sagradas básicas que quase todos ouvem. É incrível para mim e apenas mostra como a igreja fez isso como um todo. Agora, ouça, eu amo a igreja. Não sou contra ela. Eu sei que parece que estou atacando, mas temos que consertar os problemas para que a igreja possa ser quem deveria ser. Então eu não estou criticando, você sabe. Eu sou um pastor. Eu acredito na igreja, serei muito honesto com você. Temos igrejas ao redor do mundo. E não só as igrejas que estão associadas a nós, mas também outras igrejas. Os cuidados, os problemas que eles passam me incomodam, porque eu percebo que eles não têm que passar por essas coisas, eles podem andar da maneira que devem, e a igreja deve ser o corpo de Cristo. Deveríamos ser aquela cidade em uma colina, cuja luz brilhe e não todas essas outras coisas. Então, eu não entendo, por favor, não estou atacando a igreja, ok? Mas nesse caso, ou ao longo dessas linhas, também temos que nos lembrar que se você for a qualquer lugar, você vai a quase qualquer shopping ou a qualquer lugar e entrevista pessoas e diz a elas se elas acreditam na cura ou não. Se você perguntar, você pode me dar três razões pelas quais alguém pode não ser curado. Se alguém orou por cura, me dê 3 razões pelas quais eles podem não ser curados. Quase todo mundo, todos que você encontrar, eles saberão o espinho de Paulo, eles vão conhecer o estômago de Timóteo, eles vão te dar esses, também te darão Jó, ok? Todos eles conhecem Jó, certo? E eles continuarão, às vezes, até mais do que isso, mas eles pelo menos saberão essas 3 coisas. Às vezes eles vão dizer, bem, você sabe que Paulo deixou alguém doente em algum lugar, eu não lembro de quem era, mas eu sei que ele deixou. Então a cura não deve ser para todos o tempo todo, e Jesus, é claro, ele não pôde nem mesmo fazer com que todos fossem curados em sua própria cidade, então, obviamente, nem sempre é a vontade de Deus. Então há 5 coisas ali, e eles vão te dizer, e é incrível, porque
essas não são coisas que você aprende na rua, você aprende isso na igreja. Então, a igreja ensinou as pessoas a descrença. Nós lhes ensinamos essas coisas que dão às pessoas uma razão para pensar que Deus nem sempre quer curar ou é capaz de curar. E agora temos ainda mais coisas que geralmente surgem com as pessoas tentando dizer. Mas precisamos perceber, número 1, Jó não estava na nossa aliança. Então você não pode nem mesmo compará-lo a você porque você não é ele, certo? Não há nenhuma referência técnica. E o engraçado é que as pessoas detonam Jó muitas vezes, mas honestamente, a única coisa sobre Jó é que ele disse, mesmo se ele me matasse, eu irei servi-lo. Ele foi fiel. E a Bíblia até diz que em todas essas coisas Jó nunca pecou contra Deus, ele nunca verbalizou, sua esposa disse, amaldiçoe Deus e morra. E é engraçado todas as pessoas que lhes disseram para fazer aquelas coisas que falaram e todas essas coisas, e então finalmente Deus aparece em um ponto e vai para o que chamam de consoladores de Jó, seus amigos, e diz a eles, vocês falaram coisas erradas sobre mim. Pense nisso. Então até mesmo as coisas que eles disseram sobre Deus não estavam certas. E ainda no final, é engraçado, todo mundo quer ser Jó. E bem, você sabe, isso é provavelmente... Bom, entenda, eu estou passando por isso. Eu acho que sou como Jó, então seja como Jó. Todo o problema de Jó durou menos de 9 meses. Certo? Tudo que ele passou foram 9 meses difíceis, deixe-me dizer a você. Tudo bem? Mas tudo isso durou 9 meses ou menos, e quando tudo acabou, a Bíblia diz, e Deus transformou o cativeiro de Jó. Se você voltar e olhar para isso, foi Satanás que atacou Jó. Não era Deus, foi Satanás que o feriu com furúnculos e todas as coisas que estavam acontecendo. E então, encontramos no final, quando diz que Deus transformou o seu cativeiro, significa que Jó estava cativo por Satanás. E foi Deus que mudou tudo, e no final, se você for como Jó, seja como Jó e receba o dobro de tudo que você tinha para começar. Amém? É claro, tenha cuidado. Quero dizer, tome cuidado quando você receber em dobro, porque então a igreja vai vir contra você por ser próspero. Então, de qualquer maneira, você tem tudo isso acontecendo. Agora, eu lhe dou esses exemplos, Jó 1, 6 ao 12, Jó 2, 7, onde mostra que Satanás fez essas coisas. Então, Jó 47, onde Deus começa a falar com ele. Então, no verso 10 diz que o Senhor transformou o cativeiro de Jó. Note quando ele fez isso, quando ele orou por seus amigos. Ele orou por seus amigos e seu cativeiro foi revertido. Então é claro que todos sabem sobre o espinho de Paulo, e nós temos ensinamentos completos sobre isso e um ensino aprofundado sobre eles na livraria. Mas nós precisamos perceber primeiro o que é um espinho de acordo com a Bíblia. De acordo com a lei da primeira referência, um espinho na carne sempre se refere a uma pessoa ou pessoas, nunca a doença ou enfermidade. Nenhuma vez, certo? E as pessoas dizem, bem, você sabe, Paulo teve seu espinho, e eu acho que é apenas o meu espinho, eu sou igualzinho a Paulo. Bem, Paulo disse que recebeu um espinho que era o mensageiro de Satanás. Essa palavra mensageiro é a palavra anjo, que é a palavra anjo, e ele disse que me foi dado esse anjo de Satanás devido às muitas revelações que Deus tinha dado a ele. Então Deus deu a ele revelações e o diabo disse, não queremos que isso se espalhe. Então o diabo enviou a ele um mensageiro, que era um anjo, para impedi-lo de avançar. Então não foi Deus que deu a Paulo um espinho, obviamente. E sempre a referência a um espinho sempre foi para pessoas. E vemos isso à medida que avançamos. Você pode ver em Números 33, 55. Que diz, se você não expulsar os habitantes da terra diante de você, então acontecerá que aqueles que você deixou permanecer, eles serão espinhos em seus olhos e espinho em seus lados, e o aborrecerão na terra em que você mora. Observe que, se você não expulsá-los, essas pessoas serão espinhos em seu lado. Então, se eles eram espinhos do lado deles, de quem era a culpa? Era de Deus? Não. Era do povo por não expulsar. E note que o espinho eram pessoas. Novamente, em Josué 23, 13, saiba com certeza que o Senhor, seu Deus, não mais expulsará ninguém dessas nações diante de você, mas eles serão laços e armadilhas para você, e flagelos em seus lados e espinhos em seus olhos. Mas, até que você pereça nessa boa terra que o Senhor, seu Deus, deu a você. Agora, novamente observe que ele estava falando sobre pessoas, habitantes.
como sendo esses espinhos na carne. Espeta em seus olhos. Todas essas coisas acontecendo ali eram sobre pessoas. E Paulo, sendo um estudioso da Bíblia, ele saberia o que a frase significava e seus ouvintes saberiam o que o termo significa. Veja, nosso problema é nós, longe e removidos do período daquele tempo, que voltamos e pensamos que podemos inventar o que queremos. Porque quem inventou isso, bem, primeiro foi um diabo. Mas além disso, era alguém que não gostava de curar. Não acreditava que alguém poderia ser curado e eles tentaram fazer soar como se Paulo estivesse doente e que ele orou 3 vezes para que Deus o curasse e Deus disse não. E tudo isso está, ou deveria dizer, nada disso está. Certo? Nada disso está tecnicamente na Bíblia. Porque, primeiramente, não há nada lá que diga que é assim que você se livra de pessoas ou demônios. Vamos ver o resto em Atos capítulo 9, verso 16. Deus disse a Ananias para ir impor as mãos sobre Paulo, curá-lo e dizer a ele o que ele sofreria por causa de Jesus. Por causa de seu nome. Não que ele estivesse sofrendo de cegueira por causa de Jesus. Ele seria curado disso, mas ele disse, vá e diga a ele o que ele tem que sofrer por causa do meu nome. Agora, mais tarde, em Atos 9, verso 15, vemos a mesma coisa, mas o Senhor disse, siga o seu caminho, pois ele é um vaso escolhido para mim, para levar meu nome perante os gentios e reis e aos filhos de Israel. Pois eu mostrarei a ele quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Ananias tomou seu caminho, entrou na casa, colocou as mãos sobre ele e disse, irmão Saulo, Senhor, o mesmo Jesus que apareceu a ti no caminho quando você vinha, me enviou para que você pudesse receber sua visão e ser preenchido com o Espírito Santo. E imediatamente caiu de seus olhos como escamas. E ele recebeu a visão imediatamente, levantou-se e foi batizado, então ele foi curado da cegueira, certo? Mas agora, observe na página 50. Eu lhe dou uma lista de coisas que o próprio Paulo disse que sofreu. Você notará, os judeus determinados a matar Paulo, ele foi impedido em um ponto de se juntar aos cristãos porque ninguém confiava nele. Ele foi atacado por Satanás, ele foi combatido por judeus e uma multidão, e eu dou a vocês as escrituras para todos eles. Ele foi expulso de Antioquia, ele foi atacado e expulso em Icônio, ele fugiu para Listra e Derbe, onde foi apedrejado e deixado como morto. Ele estava disputando continuamente com falsos irmãos, espancado e preso em Cesareia de Filipe. Você percebe que ele foi espancado e preso por pessoas, ele foi atacado e foi expulso de Tessalônica, ele foi cercado e expulso de Bereia, ele foi atacado e lembre-se, multidões são pessoas. Em Corinto ele foi atacado, em Éfeso houve uma trama contra a sua vida pelos judeus, ele foi apreendido por uma multidão de judeus, julgado em tribunal 5 vezes e sofreu outras dificuldades, e ele até fala sobre isso mais tarde. Sobre todas as coisas que ele passou, e as pessoas querem dizer, bem, eu sou como Paulo, eu tenho um espinho, essa doença é meu espinho. Bem, doença é a única coisa que Paulo nunca mencionou. Como é que é a única coisa que nunca foi mencionada, mas é a única coisa que todos tentam dizer que era? E Paulo disse, e quando se trata de trabalho, trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Então ele, aparentemente, se ele estava doente, ele não estava muito doente, porque ele foi capaz de trabalhar mais duro do que todo mundo. E geralmente quando você está doente, especialmente naqueles dias, se você estava doente, você não viajava. Muitas viagens eram difíceis. É difícil o suficiente hoje, naquela época era totalmente diferente, e nós podemos, veja, repetidamente as coisas pelas quais ele passou, e ele nunca mencionou doença. Então, se mencionarmos seu espírito, seu espinho, então não podemos mencionar doença, porque ele não mencionou. Só porque alguém lhe disse que é o que disseram, você tem que seguir o que o próprio homem disse. E o próprio homem disse que era um anjo enviado de Satanás para impedi-lo, basicamente de forma que ele não pudesse continuar a sair e pregar o evangelho. Agora, se você quiser dizer que o seu espinho, ok, então compartilhe conosco suas grandes revelações de que você recebeu, porque foi por isso que Paulo disse que ele tinha aquele espinho, por causa de suas muitas revelações. Então vamos ouvir algumas das suas revelações e ver se é por isso que você tem o seu problema. Você vê, automaticamente as pessoas tentam dizer, bem, esse é o meu espinho, ou esse tipo de coisa, e não há nada aqui. Paulo escreveu 2/3 do Novo Testamento.
Certo? Então, automaticamente, podemos ver aqui em 2 Coríntios, na página 51 do manual, 2 Coríntios 12, versículo 5, diz: do tal me gloriarei, mas não me gloriarei de mim mesmo, senão nas minhas fraquezas. Pois embora gostaria de me gloriar, não serei um tolo, pois direi a verdade. Mas agora me recuso, a menos que alguém pense em mim acima do que ele vê que eu sou, ou aquilo que ele ouve de mim, e para que eu não seja exaltado acima da medida através da abundância das revelações, foi dado a mim um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não fosse exaltado acima da medida. E quando se fala em medida, fala sobre a área em que um apóstolo compartilha sua visão, suas informações, colocando dessa forma a revelação que foi dada a ele. Então, ele disse que foi por isso. Implorei 3 vezes ao Senhor que isso se afastasse de mim, e ele me disse: minha graça é suficiente para ti, pois minha força se torna perfeita em sua fraqueza. Agora, observe novamente que ele não está usando a palavra, ele não disse doença. De fato, se você quiser descobrir o que Paulo está se referindo, principalmente aqui, você pode ir, porque lembre-se de que Paulo escreveu Romanos. Se você for em Romanos 8, ele fala sobre como o Espírito Santo em nós geme em nós, e ele faz gemidos de intercessão por nós, orando à vontade de Deus. E ele está falando sobre todas as coisas que ele passou. Aqui ele está dizendo, o que Deus estava dizendo a ele é que eu implorei ao Senhor 3 vezes que ele tirasse esse mensageiro de Satanás. E o que ele disse? Não se preocupe com isso, porque, ouça, se era uma doença ou enfermidade, Deus o teria curado. Porque isso nos foi prometido. Mas a única coisa que nós... deixe-me colocar dessa forma. Uma coisa que absolutamente nos foi prometido é que Jesus disse: vocês serão perseguidos. Vocês terão perseguições. Ele disse, Paulo disse, todos os que vivem piedosamente em Cristo sofrerão perseguições. Jesus disse que você terá perseguição. Você vai ter tribulação. Por quê? Por causa do meu nome, do nome de Jesus. E isso é exatamente o que Paulo estava passando. Ele estava passando por perseguição das pessoas. Na verdade, não nos foi prometido proteção contra a perseguição. Nos foi prometido a perseguição se vivermos piedosamente em Cristo. Então, sempre que Paulo disse, ouça, essa coisa está vindo atrás de mim, e essas pessoas estão me batendo, estão fazendo tudo isso, por favor, tira isso de mim para que eu possa viajar livremente. E Deus disse, não, você tem que entender, a perseguição vai vir por causa do que você está pregando, o inimigo virá. Então, quando ele diz que implorou a Deus 3 vezes para tirar isso dele, ele disse que não tiraria isso dele, certo? Mas saiba disso, mesmo que venha, minha graça é suficiente, você vai continuar. Eu vou te sustentar nisso, vou te dar a força para continuar. Porque quanto mais você confia em mim, quanto menos você confia em você, mais minha força pode ser exibida através de você. Não tem nada a ver com doença ou enfermidade. Não tem nada a ver com problema no olho ou qualquer uma dessas outras coisas que as pessoas dizem. Você tem que se lembrar de que Paulo, em Atos capítulo 19, verso 12, que Deus operou milagres especiais pelas mãos de Paulo, e diz que foi tanto que ele pegava aventais e cingiu com esses aventais e lenços em seu corpo e os enviava. E os dava para as pessoas, e elas iam, e onde quer que fossem, se uma pessoa tivesse um demônio, quando elas pegavam um pano, o demônio saía da pessoa. Se estivesse doente ou tivesse uma enfermidade, quando recebesse o pano, seriam curados. Agora, pense sobre isso aqui. Aqui você tem um homem que algumas pessoas tentariam dizer que é um homem que tinha problema no olho, problema ocular em particular, que se chamava, que na verdade fazia com que pus escorresse dos olhos, era uma coisa horrível. Eles diziam que Paulo tinha isso. Era considerado uma doença impura, era uma daquelas coisas que ninguém queria chegar perto de você. Ninguém podia tocar em você, ninguém podia fazer nada. E aqui Paulo, que deveria ter uma doença nos olhos, e ainda assim as pessoas iam até ele e diziam, por favor, me dê um pouco do pano que está em seu corpo, para que eu possa enviar para os meus parentes doentes. Não, você não pega panos de pessoas assim. Se você o fizer, você pega e queima, você não manda para outras pessoas queridas. Então, ele não quer dizer, porque pense, se Paulo tinha um avental, qualquer tipo de lenço nele, e ele está com pus saindo dos olhos, o que você acha que ele vai fazer com isso? Ele vai pegar e limpar essa sujeira e dar o pano para as pessoas, e as pessoas vão dizer, não, obrigado, estou bem. Mas agora, vamos levar isso a um passo adiante e olhar para um princípio aqui. Panos eram tirados do seu corpo. Alguém chega e diz, eu tenho um ente querido,
ele tem essa doença, ele está morrendo, eu preciso de ajuda. Paulo diz, eu não posso ir, mas vou lhe dizer algo, pegue isso. E ele entrega a pessoa. Ele nem mesmo, nós chamamos de pano de oração, mas ele nem orou sobre eles. Apenas disse que ele pegava panos que estavam em seu corpo e dava às pessoas. E quando elas pegavam aquele pano, colocavam sobre as pessoas, a vida de Deus que estava em Paulo estava tão saturada em suas roupas que o mesmo poder estava lá. Quando chegava perto da pessoa doente, a doença saía. Se fosse um demônio, o demônio saía. Agora pense nisso. Paulo, vamos imaginar, ok? Aqui está o que eu faço. Eu leio essas coisas e para mim não são páginas em aberto. Eu me coloco na situação, eu me coloco ali. E eu apenas vejo o que diz que acontece, eu não acrescento nada. Ou algo assim, eu apenas imagino o que está lá. Então, digamos que Paulo estava lá e dois homens que chegam e dizem: ouça, nós somos visitantes, eu sou dessa área e eu sou daquela área, ok? Do que vocês precisam? Bem, eu tenho um ente querido aqui e ele tem um demônio. Quero dizer, essa coisa está destruindo ele e tem tantos problemas acontecendo. E Paulo diz, ok, tudo bem, entendi. E qual o seu problema? Bem, meu ente querido que está aqui está doente e morrendo e não há nada que possamos fazer. Ele tem essa doença e não há nada que possamos fazer sobre isso. Por favor, precisamos de ajuda. Bem, eu não posso ir, mas vou te dizer algo. Vou pegar esses panos de oração, porque você sabe que nós o chamamos de pano de oração, certo? Então ele vai pegar e dizer, ok, Pai, eu agradeço que agora seu poder para curar está sendo liberado nesse pano. E Pai, eu agradeço que nesse pano, te agradeço por poder para libertar, que esse demônio vai sair. E então agora nós agradecemos por... Espera, ok? Você tem que... Espera um minuto, ok? Esse pano era... Bom, espera um minuto. Esse é o pano do demônio. E aqui está o pano para a cura. Espero que esteja certo, porque... Não era assim que funcionava. Ele tinha vida. E quando a vida chegava a ele, se fosse doença, a vida repelia a doença para fora. Se fosse um demônio, o demônio saía. Ele não precisava orar especificamente sobre essa coisa ou aquela coisa. Eu já tive tantas pessoas vindo até mim. Vou dar-lhes dois exemplos. Lembra que eu ia contar essa história lá atrás? Você nem sabia. De qualquer maneira, eu não tinha que contar antes, mas então vou contar agora. Eu já tive pessoas fazendo filas e às vezes tem música durante o culto de cura que não dá para ouvir. E as pessoas querem que eu saiba qual o problema delas. Então elas vão dizer e às vezes elas quase têm que gritar e eu tenho problema de rins, eu preciso que meu rim seja curado, eu estou em hemodiálise, preciso dos meus rins curados. E aí tem todas essas coisas acontecendo e às vezes eu não consigo ouvir e elas vão gritar, ou outra pessoa vai falar e tomar minha atenção bem antes de eu começar a orar, e essa pessoa aqui tem problemas no coração e ele quer que você ore, ok, vou aí em um minuto e eu vou voltar e começar a orar e aqui está a pessoa com problema no rim e eu vou segurar ela pelas mãos, dizer em nome de Jesus, agora coração eu comando, em nome de Jesus seja curado agora. E essa pessoa que está parada aqui olha para mim tipo, eu não tenho problema no coração, eu tenho um problema no coração, isso foi uma palavra de conhecimento, ai meu Deus, eu tenho problema no coração também? Porque cristãos são rápidos assim para se apropriar de um problema, ok? E tudo isso, e eu estou misturando os dois e eles vão e voltam, mas você nem orou pelos meus rins, eu preciso entrar na fila de novo? Para receber oração pelos rins? Não, ouça, é vida, e elas vão embora e percebem que os rins foram curados. Por quê? Porque não segue só as palavras, segue a vida, aquilo que eu estou liberando, a minha fé, o que eu estou dizendo. Curado, é tudo que é vida da cabeça aos pés, vê? Se eu for específico, você pode ter mais de um problema. Você pode ter coisas que nem você sabe que tem. E se eu for específico, podemos ter você curado dos rins e cair morto do coração. Eu posso dizer em nome de Jesus, seja curado da cabeça aos pés. Vida. Em nome de Jesus. E se essa vida entra e se ela pode consertar uma coisa, ela conserta tudo. Amém? Então aprendemos isso. Agora vou dizer-lhes uma outra história. Foi em Vancouver. Eu estava em uma igreja russa. Você provavelmente já me ouviu contar essa história antes, mas eu estava em uma igreja russa. Eles falavam russo e eu não falava. E eu ainda não falo. Eu sei algumas palavras e só. E a maioria deles não falavam inglês. Eu tinha que ter um intérprete. Eu uso mais intérpretes aqui do que em outros países, quando eu ministro.
Então eu tinha um intérprete russo, eu estou pregando e quando terminamos o culto, eu disse, ok, se você precisa de cura, venha para frente. Então todos começaram a vir. Então chamaram meu intérprete e levaram ele para o canto e eu estou pensando, ok, bem, ele vai voltar em 1 minuto, provavelmente, e o tempo foi passando e eu pensando, não posso ficar aqui a noite toda, já eram 10 horas, nós temos que voltar para o hotel e nós temos culto pela manhã no domingo, era uma noite de sábado. Eu disse, ok, ele disse, todos venham para frente. Então todos estavam lá, não havia fila, não havia intérprete, havia apenas uma multidão, todos amontoados juntos. Eu pensei, ok, onde está o moço? Ele vai voltar? Ok, bem. Eu pensei, não importa o que eles dizem, eu vou fazer a mesma coisa. Porque eu sempre faço a mesma coisa, eu não mudo as coisas quando as pessoas me dizem, é isso, deixe-me mudar o controlador, vamos aumentar o poder, vamos mirar isso. Não é como acontece. Nós cremos em Deus e que sua palavra é verdade. Então tudo que eu tenho que fazer é tomar uma decisão. Eu acredito na sua palavra, por suas feridas vocês foram curados. Se é você, então aqui está. É isso. É isso. É tudo que eu faço. Então eu percebi que não importa o problema que eles me diziam, eu iria fazer a mesma coisa. Então eu pensei, bem, se não importa o que eles dizem, eu não sei qual é o problema. Se eu for fazer a mesma coisa, não importa. Ouça, se a resposta é sempre a mesma, a pergunta não importa. Amém? Então eu pulei para a parte de baixo da plataforma. E eles não falam inglês e eu não falo russo, então tudo que eu podia fazer era gesticular. Então eu olhava para eles e mostrava as mãos, e o que eles faziam, mostravam as mãos, e eu dizia, não, vire as suas mãos, porque eles faziam exatamente o que eu fazia. Então eu virava as mãos deles e os segurava pelas mãos, pegava minhas mãos e dizia, em nome de Jesus, vida, agora seja curado. Agora em nome de Jesus, vida da cabeça aos pés, seja curado. E eu mudava um pouco. Eu não estava ouvindo as palavras, era apenas o que ia saindo. Eu basicamente dizia a mesma coisa. Todas as vezes, havia entre 800 e 1.000 pessoas, e eu ouvi outros relatarem que talvez até mesmo 1.200 pessoas. Eu orei por cada uma delas naquela noite e levou algumas horas. Na verdade, indo e dizendo, seja curado da cabeça aos pés, no nome de Jesus. Eu não sabia de uma coisa pela qual eu orei, eu não sabia de nenhum dos problemas deles. Voltamos para o quarto do hotel aquela noite, voltamos no outro dia. Eu estou encurtando um pouco a história, mas quando eu voltei, o pastor de lá é incrível, ele é o garoto propaganda do KGB. É sério. Ele parece muito com um oficial da KGB. Eu quero perguntar para ele, você tem certeza de que não está se escondendo aqui ou algo assim? Você veio aqui disfarçado? Era impressionante, ele só pedia algo e estava feito. Sério, era como se eles tivessem medo, como se eles fossem ser banidos para a Sibéria ou algo assim, eu não sei, mas ele pedia, ele dizia, eu quero isso, e era tipo, bam, estava feito, era rápido assim. Ele disse às pessoas, ok, vamos ouvir os testemunhos. Então, se você foi curado noite passada, venha para frente, queremos seu testemunho. Literalmente como se a igreja toda veio, assim como na noite anterior, todos começaram a vir. Ele parou e disse, não, parem, não se você recebeu oração, somente se você foi curado, somente curado. E as pessoas ficavam tipo, sim, eu fui curado. Então elas vieram à frente e tínhamos a frente toda cheia de novo. Então passamos o culto todo. Eu pensei que iria pregar e eu preguei depois, na verdade, mas foi um pouco depois e minha mensagem foi relativamente curta, que foi Operação de Milagres. Então, só para te informar, mas passamos pela fila de pessoas. Havia tumores desapareceram, pressão sanguínea mudou, problemas respiratórios curados, ligamentos nos joelhos começaram a funcionar. Quero dizer, dor sumiu, tudo foi incrível. Eu estava lá ouvindo isso. E eu estava glorificando a Deus, tipo, uau, isso é maravilhoso. Então eu percebi que eu não sabia de uma única coisa pela qual eu orei. E naquele dia Deus ficou maior aos meus olhos. Porque eu percebi, se Ele é quem faz tudo, por que eu preciso saber? Tudo que eu estou fazendo é liberar vida. Tudo que eu estou fazendo, estou apenas sendo o conduíte para Ele. Tudo que eu tenho que fazer é me certificar de que estou conectado a Ele. E eu me conecto então com eles e vida apenas flui, não importa o que eles têm. Você consegue ver? Doenças diferentes e tudo mais, eu não tenho que perguntar o que acontece com você. E você pergunta às pessoas e é impressionante o que eu posso fazer por você. E tudo começou quando eu tinha 5 anos. Então eu fui e 30 minutos depois você anda e está parado lá.
E toda a fé em você já se foi. É tipo, meu Deus, essa história é horrível. Essa é uma vida terrível. Então eles perguntam, você pode orar? Não. Eu não tenho mais fé sobrando, sumiu tudo, sabe? Ou pior ainda, eu ouço você por tempo bastante e eu começo a concordar que você não merece, sabe? É meio tipo, você não merece mesmo, eu não quero nem pôr as mãos em você, você é uma pessoa má. Então, não me dê informações demais. Não pergunte muito, pois você pode ouvir demais. Apenas vá e deixe-me acreditar no melhor. Certo? Deixe-me acreditar. Jesus morreu por você. Deixe-me acreditar que ele suportou as feridas por você, para que eu possa concordar que você deve ser curado porque ele morreu por você, ok? E por nenhuma outra razão. Certo? E isso é tudo que eu preciso saber. Eu não preciso saber de seus problemas. Eu não sou médico. Não vou receitar algum tipo de coisa farmacêutica para consertar você. Nós temos um remédio. A vida. A vida de Jesus Cristo. Por suas feridas você foi curado. Isso é tudo que fazemos. Amém? Não é simples? Mas naquele dia, Deus ficou maior porque eu percebi que eu não preciso saber de tudo. Não tenho que reduzir a zero. Quando vamos para a Ucrânia, temos reuniões maravilhosas na Ucrânia. Tivemos, eu não sei, 1.500, 2.000 pessoas. Na verdade, 2.500 em um momento. Todos em um lugar. E eles tinham 2 corredores. Enquanto eu caminhava por eles, todos me agarravam. E quando eles passavam da primeira vez, eu percebi, eu não vou conseguir tocar todos, mesmo que foi quase isso que fizemos na noite passada. Mas eu disse a eles, sabe, pessoas vinham e tocavam a orla das vestes de Jesus. Enquanto passamos, estenda a mão e me alcance, me toque, faça isso, porque é a vida dele. Fazemos isso, as pessoas começaram a ser curadas, foram curadas, elas voltaram no dia seguinte, deram um testemunho. Um rapaz me tocou e começou a curar os doentes, ele disse, eu pegava de você e entregava a eles. Eu disse, ótimo, temos isso gravado em vídeo. E tudo isso acontecendo, não mais em filme, agora digital, mas temos que perceber que Deus é tão maior do que queremos colocar em nossa caixinha. Tem que ser assim. E ele diz, não, eu sou muito maior do que essa caixa. Vem aqui comigo e divirta-se, certo? E começamos a perceber o quão mais fácil é distribuir o seu poder. Por quê? Porque não é difícil, não temos que nos desgastar para fazer isso. Então, eu tenho que liberar vocês. Já são 5 horas, estamos quase terminando todo esse capítulo. Vamos continuar. Mas você aprendeu alguma coisa hoje, ok? Estamos meio que entrando na parte central disso agora. Amanhã vamos continuar com esse tópico e tem alguns detalhes e coisas que são bons de saber. Tem coisas que vão ajudar você a funcionar e ministrar. Então, é claro, essa noite é essa noite que vocês vão sair, certo? Não é nessa noite que eles irão sair hoje, certo? Ou amanhã. Em algum momento, você sabe? Ninguém sabe? Amanhã, ok. Ok, então queremos que você leve para fora e pratique isso. Ok? Temos muito mais, poderíamos ficar aqui semanas só contando testemunhos, mas queremos que você tenha seus próprios testemunhos, pois quando você vê com suas próprias mãos, tudo muda. Amém? Ok, então Deus os abençoe, vocês estão dispensados. Agora, se você é um dos nossos parceiros ou gostaria de informação sobre parceria, fique conosco por mais alguns minutos. Bem rápido, vamos apenas explicar algumas coisas com você, então se você precisa sair, você está livre para sair. Mas, se você gostaria de mais informação sobre isso, estamos fazendo algumas mudanças em nosso departamento de parceiros, e elas são boas mudanças e estamos animados com elas. Então, se precisar sair, pode ir. Fora isso, vemos você amanhã, e se você vai ficar, pode ficar por aqui, mais alguns minutos. Daremos a todos o que precisa. Eu vou falar com vocês por alguns minutos, não vai demorar, certo? Então, Deus os abençoe.